E hoje aqui no programa Espaço Mulher, aqui no nosso espaço de comunicação Melodia Conquista, a gente tem o prazer de receber uma pessoa muito especial, uma pessoa querida que a gente conheceu há pouco tempo, mas ele tem uma história de vida impressionante. E assim como me impressionou, eu quero que vocês também fiquem a par do que aconteceu com este homem que rompeu os obstáculos, tem um grande exemplo de superação para nos dar. E hoje ele está aqui em Vitória da Conquista, aqui no programa Espaço Mulher, e é com ele que nós vamos bater papo. O Sivaldo, ele que é um saxofonista e já apresentou em 21 países. E para falar um pouco da sua história, um pouco de sua experiência como saxofonista e como ele chegou até Conquista, a gente bate papo com ele agora. Bom dia, Sivaldo Oliveira. Que prazer ter você aqui no programa Espaço Mulher. Obrigado, minha irmã. Bom dia a todos. É uma honra para mim, eu tenho mesmo que dizer, um grande privilégio para mim em poder estar aqui pela primeira vez no serviço de rádio, para nós juntos passarmos momentos falando do nosso Deus, louvando o nosso Deus. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o Senhor Jesus veio ao mundo, ele era homem, ele era Deus e ele provou ser Deus. E o mais interessante é que mesmo ele morrendo numa cruz pelos meus pecados, pelos vossos pecados, ele levantou uma mão para Deus e a outra para o homem, ligando nós com Deus, ou reconciliando nós com Deus, assim que nós o aceite. 11 anos eu andei pelo mundo, tocando, cantando, fazendo músicas de carnaval, e um dia eu ia passando para fazer um show, e eu escutei falar de Jesus, e eu o aceitei como meu Salvador. Você tinha que idade, Sivaldo, quando teve essa experiência, né? Você hoje já começou falando de Deus, de Jesus, da sua experiência, mas nem sempre foi assim, né? Não. Você ficou 11 anos só nesse mundo aí. No mundão, tocando música de carnaval, fazendo show à vontade. E que idade você tinha quando você teve esse encontro maravilhoso com o Senhor da vida? Eu tinha 30 e poucos anos na época. Sim, sim. Né? Foi um encontro assim maravilhoso, algo que mexeu com você mudou de rumo. Eu, como artista famoso, aceitei Jesus, fui trabalhar de ajudante de pedreiro. Mas antes você tocava onde? Antes de ser ajudante de pedreiro? Eu tocava em várias orquestras famosas de São Paulo, de Rio de Janeiro, a Orquestra Tabajara, e também os Stukas em Salvador, várias orquestras, conjuntos de show, e clube noturno, etc. Mas você disse que quando conheceu Jesus, as portas se fecharam para você? Se fecharam todas e eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro. Se o Evangelho de Cristo não é o poder de Deus, jamais um artista consagrado, famoso já na época, tocando com os artistas mais famosos do Brasil. Você tocou com quem, Sivaldo? Cita só apenas alguns. Roberto Carlos, Valdir Soriano, Opa! Vicente Celestino, Olha! Emilinha Borba e assim uma por turma diante, grande, né? Todos esses artistas famosos da época. Então você teve um encontro com Jesus. Rapidamente, como foi esse encontro que mudou a sua vida? Eu ia passando para fazer um show. E ali estava um alto-falante na ponta da igreja e o pastor falava: meu amigo, você tem a escolha, vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Jesus quer salvar a tua alma. E se você crê que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, onde você estiver, aceita Jesus. E naquele instante que eu ia passando para fazer um show com meus cabelos esticados, que parecia as pontas de uma vassoura, uma coisa tremenda, e aí eu passei a entender que eu tenho que dar conta da minha alma a Deus. E eu entrei na igreja, aceitei Jesus e fui trabalhar de ajudante de pedreiro. Mas, Sivaldo, você disse que teve esse encontro no auge da carreira, no auge da juventude, no auge da vida, 30 e poucos anos, você estava assim... Jovem, bem jovem. Então, e você brincou aí que tava com aquele cabelo esticado com a moda da época, todo produzido, né? Isso. Mas ali aquela palavra tocou no fundo do seu coração. E ele falava bem forte de lá: olha, se você crê que Jesus morreu por nós, aceita Jesus e vem como está. E do jeito que eu estava.
preparado para fazer um show, eu entrei e aceitei Jesus. Fui preso porque eu tinha um contrato com um conjunto de show, não tinha dinheiro para pagar, eu fui preso. O pastor foi lá e me tirou e botou eu para trabalhar de ajudante de pedreiro. Gente, que experiência incrível. Então você rescindiu o contrato e não tinha dinheiro para pagar a multa, porque quando se tem um contrato, né, assim, no mundo empresarial artístico, exato, não pode, né, fazer um contrato e não cumprir, né, não Clara? pode, aliás, nenhum contrato deve ser rescindido assim. Exato. Mas aí você não tinha como pagar a multa, aí o pastor te deu essa... Foi lá, Sim. o pastor, aí ele me levou para a prisão. E aí o delegado falou assim, vem cá, vamos mandar chamar o pastor. Se o pastor falar que é verdade, ele está livre. Se ele falar que não é verdade, eu vou dar um jeito nele. E ele apontou para uma sala onde estavam as cacetetes, lá onde pegava as pessoas. E eu fiquei assustado. E a polícia foi buscar o pastor. E eu abaixei a cabeça, porque eu não sabia como orar. E falei, Senhor Jesus, será que o pastor vai lembrar de mim? Eu aceitei, ele não vai dizer que não. Parece que Deus só queria confirmar a minha fé. E aí, quando o pastor chegou, o delegado falou, pastor, é verdade que esse rapaz aceitou Jesus na sua igreja ontem à noite? O pastor olhou para mim, eu olhei para ele, e ele falou, aceitou. E eu fiquei livre. Olha só, ficou livre da prisão porque você confirmou que realmente Jesus era o Senhor da sua vida. Amém. E a partir daí você teve uma trajetória assim, longe dos palcos, né? Um tempo. Exato, aí eu não fui mais. Não foi para mais. palco, não, aí... Mas antes você tocava, você disse, em vários países? Não, eu nunca tinha saído do Brasil. Sim, mas essa parte de apresentar em vários países foi depois que você converteu? Depois que eu converti. Ah, 11 sim. anos eu trabalhei para o mundo, não saí do país. Ah, em olha 81 eu tomei a decisão de tocar só para Deus e Deus já me levou por 21 países. Olha só que impressionante. Então essa parte aí é interessante demais. E mais de 14 mil almas já rendeu os pés de Cristo de 81 até hoje, através do dom que Deus me deu. O dom que Deus lhe deu. Você fez curso para tocar esse instrumento? Mostre o instrumento. Ele está aqui com o instrumento para mostrar que realmente ele toca. Mas antes você imitava um grande artista aí de renome mundial. Quem era mesmo? Bom, antes eu não imitava ele. Sim, vamos lá. É que eu escutava ele cantando nos Estados Unidos e eu entrei fiz fazer um curso de voz em Boston, Sim. nos Estados Unidos, onde eu sou membro de uma igreja. E aí, eu chegando em São Paulo, a TV Record soube que tinha uma pessoa que imitava Louis Armstrong. E aí eu fui lá e a repórter chegou em volta de mim e falou, canta aí, deixa eu ver sua voz. Eu, I Citrus Alguin. Comecei a cantando e ele se apaixonou pela voz. Ah, então vamos ver você fazendo aí esse, como é que fala, dublê de Louis Armstrong? Não é dublê, é cantando mesmo. Cantando mesmo no estilo blues. Exatamente. Então faz uma palhinha pra gente. Bora ver se ele sabe mesmo, gente, tocar o blues. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows the Jesus. Nobody knows the trouble I see. Glory, hallelujah. Oh, yes. I love you, my Jesus. Então yes. foi tocando e cantando nesse ritmo que você foi a 21 países. Exato. Então vamos agora no sax. No sax. Esta canção ela é muito tocada nos Estados Unidos, que seu nome é Sublime Graça. Em inglês é Amaze Inglês. Em espanhol é Graça Admirável. Amazing Grace. Gente, maravilhosa graça. É linda Isso. demais. Vamos ouvir. Ok, vamos ouvir. escutar.
Amazing grace, oh how sweet the sound, oh that saved, oh I was like me. I was blessed, but now I'm fine. Was blind, oh, but now I see. Que coisa linda! Mas eu ouvi uma historinha outro dia sobre o seu sax. Conta aqui pra gente como foi que você ganhou esse sax, como foi que chegou até suas mãos. Tem uma história, uma coisa interessante, né? Bem, realmente não foi esse sax, é o trompete que Louis Armstrong trocava. Então, vamos contar essa historinha aí do trompete que Louis Armstrong tocava. Como foi isso? Certo. Todas as vezes que Louis Armstrong saía dos Estados Unidos para outro país, quando ele terminava o seu show, ele dava de presente o seu instrumento para a pessoa que mais ele gostou naquele país, vamos dizer. E ele tinha um patrocinador em São Paulo, um advogado do governo, que foi o seu intérprete. E quando ele terminou o seu show, ele deu de presentes para esse advogado. Muito bem. Quando eu aceitei Jesus, eu fui trabalhar de ajudante, logo eu passei a ser pedreiro e passei a ser mestre de obra. Muito bem. Aí você está ali trabalhando como mestre de obra. Muito bem. E deixou um pouco lá seu dom de cantar, de tocar meio de lado. Não, eu não, só na igreja que eu ia tocar nos dias de culto só. Certo. E aí eu estou trabalhando como mestre de obra e o advogado do governo, que foi o patrocinador de Louis Armstrong, me chamou para intercalar 2 apartamentos, um com o outro. Sim, e você foi trabalhar para esse advogado do governo. Exato. Que quando eu vou entrando lá, tinha uma foto na parede, o advogado junto com Louis Armstrong. Sim. E aí o meu encarregado que ia comigo falou assim: Sivaldo, olha aí o seu colega. Aí o advogado falou assim: por que, colega? Sivaldo é artista também? Sim, ele toca qualquer instrumento. Então, se ele é artista, vamos ver. Foi lá e pegou o trompete
Louis, que foi de Louis Armstrong, Sim. e falou, toca aí pra me ver. Aí eu comecei tocando um blues de Louis Armstrong. Quando eu comecei, ele já veio com a garrafa de uísque e falou, toma um uísque aqui pra você tocar mais. Eu falei, não, eu não bebo não. E aí ele falou assim, você não quer comprar esse instrumento? Eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro pra comprar esse instrumento não. Ele chegou e falou assim, ó, eu ganhei, explicou a situação, como foi que ele ganhou, e meu filho leva pra praia, tá estragando, eu te dou 5 mil. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Aí ele chegou e falou assim, tá bom, pegou o trompete e guardou. Aí eu caprichei no serviço, nem mandei os empregados, eu mesmo trabalhava. Essa parte aí é importante. Você disse que você estava ali trabalhando como um pedreiro, mestre de obra, fazendo uma construção civil. Exato. Mas você não ficou assim orgulhoso, eu sou um trompetista, fazendo esse trabalho aqui, não, você fazia com amor. Com amor, porque quando eu aceitei Jesus, Sim. com amor, eu fui trabalhar com obra e Deus me deu esse dom de trabalhar com obra para não ser preciso eu voltar para os clubes noturnos mais. Olha, que bênção. E ali você caprichou no trabalho que o advogado confiou em suas mãos. Exato, e quando eu terminei o serviço, ele falou, e o trompete? Eu falei, aí doutor, o saldo não dá para pagar o trompete, eu não quero. A esposa dele falou assim, Alberto, vê o que você pode fazer para Sivaldo, ele caprichou muito no nosso serviço. E aí ele olhou assim para mim e falou assim, olha, como você é um camarada muito simpático, eu não sei porque ele me chamou de simpático, eu não sou, mas como ele chamou, muito obrigado. Esse trompete é seu, e me deu, e eu fiquei muito contente. Meu Deus do céu, isso aí não é obra de homem, é? Sinceramente, é Deus na história, né? Deus na história, Sivaldo. E como eu sou missionário de uma igreja nos Estados Unidos, aqui está a minha credencial. Eu posso mostrar minha credencial. Sim. Então, eu falei assim, eu tenho agora esse trompete que pertenceu ao Louis Armstrong. Gente, nós estamos conversando aqui com Sivaldo Oliveira, ele que desde bem jovenzinho tocava com o dom que Deus lhe deu. Você nunca fez cursos, né? Ou já fez? Não. Foi tudo assim de ouvido, né? Porque Jesus é o professor dos professores. Pronto. Né? E ele tocava em várias orquestras, acompanhou vários artistas famosos. E foi quando ele conheceu o amor incomparável de Jesus. Ele teve contato com essa maravilhosa graça que transforma o pecador, que tira o homem da lama, do vício e traz para se assentar com príncipes. Foi isso que aconteceu com ele. Olha, ele está mostrando aqui a sua credencial. Assembleia of God in Boston. Isto, ele é missionário credenciado, missionário itinerante da Igreja Assembleia de Deus de Boston. Muito bem. Então, depois de convertido, ele foi sair por aí, né, pelo mundo, pregando e cantando e levando muitas vidas também para conhecer esse grande amor. E dentre essas experiências maravilhosas, teve essa que você, né, ganhou aquele trompete. Instrumento que pertenceu a Louis Armstrong. Quem não conhece, procure conhecer. Foi um dos maiores, para não dizer o maior, né? Saxofonista. Foi um dos maiores. Ele era um negrão, bem mais gordo que eu e bem mais feio também. E você parece com ele. Oh, não. Incrível. Toca um pouquinho do que ele tocava, só um blues de Louis Armstrong, só pra gente. Pode tocar um pouco alguma coisa? Tem aí alguma coisa? Eu estou sem o playback aqui no momento. De outra vez você traz pra gente lembrar, né? Isso aí sim. Lembrar de Louis Armstrong, que foi realmente um ícone, né? Eu gostei muito daqui, eu vou voltar outra vez, aí eu vou trazer o playback e vou cantar e tocar. Muito bem. Dentre tantas bênçãos que você já recebeu deste grande e amado Pai, ultimamente, a maior bênção tem sido você ter vindo morar em Conquista, é isso? Foi uma bênção para mim, que eu estava fazendo um trabalho na Igreja Betânia, do pastor Pastor Célio, exato, obrigado. Do pastor Célio, e eu fiquei viúvo uns anos atrás. Sim. E eu falei, pastor Célio, eu peço as suas orações, porque eu necessito de uma companheira, eu me sinto jovem. Sim. E eu necessito de uma companheira. Então você está dizendo que você orou primeiro, entregou nas mãos de Deus e pediu também um homem de Deus para orar por você. Exato, que quando eu estou cantando Nobody Knows, com aquela vozona rouca, aí vem
A minha querida. Dentre a plateia, gente, é uma história incrível. Eu sei um pouquinho dessa história, porque essa querida que ele está falando aqui é uma amiguinha do coração, uma mulher que Deus colocou na minha vida, que faz uma grande diferença. O nome dela é Rita, e ela deve estar lá nos ouvindo, nos acompanhando. Então, dentre a plateia, estava lá aquela pérola, chamada Rita. Rita, ela veio de lá e me deu o telefone dela. Amanhã você liga pra mim. Gente! Mas ela veio correndo, assim, coisa que vinha dentro do mato, correndo com medo de alvo. Olha aqui, gente, ela é tímida, gente, mas ela conta na sua experiência que Deus falou no seu coração. Este aí vai ser o seu esposo. E aí, no outro dia, eu falei com ela e logo em seguida fui para São Paulo, ficamos telefonando. Sim. E no meio da epidemia, nós se casamos. Gente, mesmo no meio dessa pandemia, aconteceu esse casamento. Eu tenho umas fotos comigo, mas ela me enviou, eu acompanhei essa história. Foi uma cerimônia linda. Então, dentre tantas bênçãos que Deus te deu, neste ano de pandemia, ano que muita gente está perdendo muitas coisas, você ganhou sua pérola. Amém. Sua princesa. Então, se você já era risonho, agora você está rindo muito mais. Oh, é claro. Muito bem, Sivaldo, nosso tempo está se esgotando. Deixe suas últimas palavras para os nossos ouvintes, o que está no seu coração, principalmente sobre essa grande alegria que Deus colocou na sua vida. O que eu quero dizer é que todos os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, lembram de uma coisa: só Jesus salva. E nós estamos aqui de passagem, é por pouco tempo, mas com Jesus é eternamente. Mas só depende de uma coisa: crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir. Que bênção, que maravilha. Muito bem, ficamos por aqui. E que Deus te use cada vez mais para levar essa mensagem de salvação. E que Deus renove a sua vida, sua saúde, sua alegria ao lado de Rita, para vocês ainda fazerem muito nessa terra para o reino de Deus. Obrigada por participar do programa Espaço Mulher e até um outro dia. Se Deus nos permitir. Muito bem. Obrigado. E eu peço desculpa pela música, não? Que deu um problemazinho aqui, que foi assim de última hora. Tudo bem, mas ao vivo na próxima vez vai estar melhor. Ótimo.